Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast na nossa casa. Pois é, depois da nossa ilustre convidada. Exato. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o que mudou de 2004 da Prata de Atenas para 2024 na Prata de Paris, certo? Roda a vinheta. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui justamente sobre esse recorte de tempo que a gente tem as 3 pratas, mas sobretudo como a gente volta dessa Olimpíada com a expectativa que a gente teve em cima da seleção e olhando para o ecossistema do futebol brasileiro que a gente tem aqui. Porque a gente chegou no Brasil e já teve algumas decepções logo de cara. Então a gente teve um pico de animação lá. A Marta, inclusive, saiu super feliz, super realizada com a prata. E a gente chega aqui no Brasil e toma um choque de realidade com algumas situações. Então, na verdade, sim, se a gente olhar para o futebol feminino como um todo, desde a proibição até hoje, claramente tivemos inúmeras melhoras e tudo mais. Mas a gente veio discutir um pouquinho aqui até onde essas melhoras elas são realmente eficazes ou elas são uma melhora aqui, uma melhora Pontuais. ali, melhoras esporádicas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos começar com 2004, só para contextualizar, enfim, quem não teve interesse ainda em se aprofundar um pouco mais em como foi aquela Olimpíada para o Brasil, era o momento que a seleção brasileira se apresentava para o mundo, que aquelas mulheres chegavam e falavam, olha, nós também jogamos futebol. Porque todo mundo já sabe, o Brasil passou por muito tempo de proibição, então o futebol feminino não era visto de uma forma muito bonita e muito atrativa por ninguém. A gente tinha, assim, boas jogadoras, mas o que vira essa chave é que o Brasil, ainda bem, tinha um técnico que lutava muito pelas suas jogadoras, que era o René Simões. Além dos talentos, né? Eu acho que o futebol feminino naquela época no Brasil não tinha investimento nenhum. Inclusive o time em 2004 ele foi montado meio às pressas, assim. Não era um time que treinava há muito tempo e tudo mais, a nossa seleção. Mas os talentos individuais eram bizarros, assim. Uma coisa que eu acho que a gente consegue destacar daquela época, o futebol no Brasil, ele era 100% por amor. Ninguém vivia de futebol feminino. As meninas recebiam, R$ 25 por dia que elas vestiam a camisa da seleção. R$ 25 hoje em dia em São Paulo, numa balada no Itaim, Que você não compra balada! uma cerveja. São como uma água. Acabamos de sair da padaria, pão de queijo caríssimo. Meu Deus do céu. Enfim, essa era a nossa realidade. E por isso essa medalha de prata em 2004, ela também foi um momento de a gente é capaz. Hoje chegamos, a gente tem talento, vamos trabalhar para que isso melhore, para que o futebol feminino melhore no país. Quando a Ale fala sobre o talento dessas jogadoras, e são jogadoras que elas são até hoje vistas com muito respeito, porque elas jogavam muita bola, algumas ainda jogam futebol, né? Como a gente pode ver, a Marta continua representando a seleção brasileira. Mas, principalmente porque não tiveram base, né? Eram jogadoras que não cresceram em escolinhas, não tiveram acompanhamento. Então era o talento do talento puro, assim. Acho que quando a gente revê os lances e as jogadoras daquela época, é muito impressionante, né? Eu falo, como o público não se interessava por esse futebol, porque era sim um futebol, cara, de Craque. talentos individuais que você falava, putz, jogavam muita bola. Esse recorte de 2004 era a nossa chegada, a nossa apresentação. Então, as jogadoras, elas saem muito satisfeitas desse momento ali. Bom, acho importante só a gente contextualizar como estava o futebol nacional, enfim, para as pessoas terem uma noção em 2004. Lembrando que a gente estava só no terceiro ciclo olímpico, né? O futebol feminino começou em 96, aí 2000, 2004, o Brasil ganha a primeira prata, embora já tivesse participado das outras edições. E nacionalmente falando, a gente estava sem um grande campeonato nacional. Por exemplo, o campeonato considerado brasileiro ali na época, que era a Copa do Brasil, enfim, tudo mais. Tiveram outros nomes pro que é considerado o Campeonato Brasileiro hoje. De 2002 a 2005 a gente não tinha nenhuma competição grande nacional. Então, tava meio que um limbo assim a modalidade no país. Para vocês terem uma ideia, o Campeonato Brasileiro, como ele é conhecido hoje, da CBF tudo, ele passa a existir a partir de 2013, ou seja, tem 11 anos. Muito bem. É super recente, mas eu acho importante a gente rodar um vídeo de alguém que pode falar com muita propriedade, Dani Alves. Eu amo, sou muito fã. Primeiro, uma grande profissional hoje fora dos campos, mas foi uma baita de uma jogadora. Então ela pode falar um pouco pra gente como foi a impressão de dentro do campo ao viver aquela época na seleção brasileira. Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar da diferença dessa prata na Olimpíada de 2024 e na nossa prata em 2004 na Grécia. Bom, para começar, em 2004, a gente tinha a intenção de mostrar a modalidade para o nosso país, principalmente. Mostrar que nós sabíamos jogar futebol tão bem quanto os homens. E com isso a gente parou o país, né? Como se a gente puxar lá na memória, o país parou para ver a nossa final.
Tanto é que eu acreditei no projeto, né, na fala do René Simões, que eu abri mão do clube que eu jogava na Suécia e segui somente com a seleção. E minhas malas chegaram pelo correio. E também a gente ficava um tempo enorme em treinamento para mudar realmente a modalidade no país. Então eu considero essa prata de 2004 um marco na modalidade no futebol feminino no país. Já essa prata em Paris, né, nessa Olimpíada, ela veio para evoluir a modalidade, para a gente poder ter mais espaços na mídia aberta, conseguir mais patrocinadores, talvez cutucar, né, ou mexer com outras federações que possam evoluir, criar competições tanto adulta quanto de base, para poder fomentar ainda mais o nosso futebol feminino. Então eu acredito que essas são as diferenças dessas pratas. Fofinha que a Dani, ela é demais, né? Sou muito fã. É curioso ela falar, né, que ela teve que abrir mão do clube dela pra representar a seleção, porque eu acho que naquela época, Calendário, né? exato, e até representatividade mesmo, né? Às vezes os clubes não achavam que as seleções tinham tanta importância assim, a ponto de, tipo, Liberar as jogadoras. Mas que bom que existiram jogadoras como a Dani que compraram essa briga, essa causa pra mostrar a modalidade pro país, porque fez muita diferença. A prata de 2004, ela é muito representativa. Eu acho que é o momento que as pessoas param e olham e falam, nossa, tem futebol feminino e a gente tem mina jogando muita bola. Tipo, o Brasil é craque mesmo, sem incentivo nenhum. Então vamos olhar pra modalidade com um pouquinho mais de carinho. E aí vem a prata de 2008. Inclusive, eu acho uma pena que essas jogadoras, obviamente, e faz parte da construção da humanidade como um todo, né? Sempre alguém lá atrás rói o osso, vai Indiana Jones, assim, tirando a mata da frente, para depois as pessoas terem mais tranquilidade nessa caminhada. Eu acho que é um processo natural. Mas eu sinto muito que essas jogadoras que fizeram tudo isso não conseguem desfrutar financeiramente hoje em dia de algo que elas contribuíram tanto. Vamos pro recorte de 2008, que, assim, é uma baita seleção, uma máquina. Pá, uma seleção super forte. Meu, nos 4 anos que a gente passou de 2004 a 2008, conseguimos montar uma máquina pra Só disputa talento. olímpica. Vamos lá, Érica, Formiga, Marta, Cris, todo mundo. Rosana, Michael Jackson, Não, era um Dani time- Alves. Franzinha. Só Não, era um craque. timaço. E é importante falar que essas jogadoras, elas chegam pra Olimpíada com um pensamento que é só o ouro importa, mais nada. Então aquela prata conquistada em 2004, ela já fez o papel dela. Com aquela conquista e sabendo onde elas chegaram, o importante agora é vencer a Olimpíada, porque elas sabiam que tinham essa capacidade. Não à toa, passam pela bicampeã mundial Alemanha por 4-1. Conheço esse placar, eu queria Ai, dizer. quase, né? Agora a gente passou pela campeã mundial por 4-2 e o final foi o mesmo, que conseguimos a prata. Mas eu acho que essa prata, e aí conversando com as jogadoras, enfim, que a gente já teve a oportunidade e o privilégio de conversar bastante, essa prata, ela tem um gostinho amargo, porque eu acho que é isso. Primeiro, assim, eu vou dar uma opinião muito pessoal aqui. Eu acho que o brasileiro, ele tem mania de só valorizar o ouro, ouro, ouro. Culturalmente falando, então eu acho que elas chegam com essa sensação de só o ouro importa, porque senão vão desvalorizar a nossa modalidade, e é um pouco o que acontece. Então essa prata, ela tem um gosto amargo, né? Porque, enfim, a gente é uma seleção com baita talento, mais uma vez, muitas craques, atropela a bicampeã mundial, chega na final de novo para os Estados Unidos e perde. Então fica aquele gostinho do tipo, será que se não fosse o ouro, as pessoas não teriam olhado pro futebol feminino e a gente não teria passado por tudo que a gente passou depois de 16 anos, né, de 2008 pra cá? Vamos lá, vamos De mostrar uma forma diferente, né? Sim, eu acho que tipo o país como um todo teria abraçado muito mais o futebol feminino. Seria o país do futebol. E não do futebol masculino. As cenas do pódio dessa prata, elas são bem tristes, na verdade. Sim. Porque a da primeira, as jogadoras são felizes. Na prata de 2008, a Marta tá aos prantos. A Marta, você olha, tipo, ela com a medalha no peito. Tem uma cena até que é, tipo, a Cris olhando pro lado, assim, com o olho cheio de lágrima. E a Marta, com a mão na cara e tal. E ela deu várias declarações depois da prata, dizendo que, assim... Porque eu acho que tem uma cena, quando acaba o jogo, que ela tipo, olha pro céu e fala... O que eu deixei de fazer? Ela meio que se culpa, né, por aquilo. Só que foi uma seleção que jogou muita bola. Inclusive, na final... Quem tiver a oportunidade de rever os lances e tal, o Brasil jogou muito. Fez volume de jogo, tocou bola, tal, aquela coisa. Muito do que a gente viu no primeiro tempo em 2024 também, mas não conseguiu transformar isso em gols. A Hope Solo já tinha dito que não ia tomar muitos gols das brasileiras, tal, não ia tomar gol das brasileiras, pegou muito, mas o que acontece e que aí é um caminho que a gente sempre espera dos Estados Unidos, né? O Brasil vai pra prorrogação, a Carli Lloyd, na verdade,
O lance da jogada começa com o Brasil dando chutão pra frente, pra bola sair, não consegue ficar com a bola, perde a bola, os Estados Unidos já ficam com a bola ali perto da grande área, a Carli Lloyd ganha essa bola de frente, mas bate uma bola, assim, Ela é longe. muito craque. E aí a Bárbara estava no gol, é um baita chute de muito longe, e a bola meio que pinga na frente da Bárbara, muito perto da mão dela, e entra, e gol das americanas. Mas o que fica muito evidente, e que é de novo a discussão que a gente traz, e que vai, a gente vai falar sobre isso em relação a 24, é que, fisicamente, os Estados Unidos são imbatíveis, assim. As jogadoras americanas, é muito difícil bater de frente com a estrutura física que elas têm, de preparo mesmo. Isso a gente tá falando, tipo, de uma seleção de jogadoras que jogam em alto nível, que, pô, do país que mais investe desde sempre, desde que elas são criancinhas. Quando eu fui jogar bola lá pra fazer o teste, eu tinha 12 anos e eu voava aqui no Brasil. Eu fui pra lá, eu não aguentava. No aquecimento, eu estava morrendo. Porque é isso, a gente tem uma percepção do físico aqui, e aí quando você vai pra lá, o negócio é outro esquema. E aí, não à toa, em 2008 foi assim, em 2024 foi assim, as americanas são imbatíveis fisicamente. É um ponto que a gente tem que melhorar nacionalmente todas as atletas, não importa se joga, pô, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. As nossas atletas, muito pelo que a gente tem como Claro. história do futebol, né? Elas foram formadas tarde como atletas e tudo mais. Mas é isso, o físico em 2008 fez muita diferença. Porque dava, né? Ai, nossa. Dava, era muito talento. Eu lembro enfim. exatamente onde eu tava assistindo. É? Eu tava esperando pra ser atendida no dentista e tinha salinha, tipo, de espera, assim, com a televisão. E aí, eu lembro, assim, perfeitamente o lance. Me doeu tanto, assim. E meio que a sensação que eu tive foi a das jogadoras, sabe? Do tipo, putz, o futebol feminino já tinha me feito muito mal, eu já tinha desistido, parado e tudo mais. E meio que eu entrei na consulta ali com essa sensação de, tipo, tipo, não vai pra frente, sabe? Tipo, não. E é louco pensar que realmente não foi, né? Tipo, a gente precisou, mano, uma montanha-russa pra agora olhar com carinho e investir e tudo Sim. mais. E é interessante olhar pra trás, porque em 2004 a Cristiane só vai aos 18 anos pra substituir duas jogadoras que já tinham se lesionado. Então ela só entra porque duas jogadoras se lesionaram e saem da convocação. E em 2008 ela é artilheira, mais uma vez. Então, nesse ciclo que a gente teve, foi muito importante ter a Cristiane. Acho que até por isso, apesar da gente ter chegado na final, no momento da convocação de 24, todo mundo sente muito a falta dela, porque era uma figura importante historicamente pro Brasil olímpico, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte da história e a gente chega no ano que todos viveram, que é agora, 24, acabou de acontecer. Qual é a diferença nisso tudo? Você quer começar pela parte mais, acho que emblemática e prática, que é grana? Sim, só pra contextualizar. Em 2004, as jogadoras elas recebiam R$ 25 por diária. Então, E não tinha um material esportivo, nada, assim. Tanto é que, pô, no começo da seleção brasileira, elas usavam o uniforme Dos dos caras. caras que sobrava, assim. Enfim, a gente já sabe disso tudo. Mas, pô, R$ 25 por dia, ela ficava ali convocada. O período pré-olímpico era maior, né? As jogadoras ficavam um tempo se preparando. E aí, durante os jogos, cara, somava ali R$ 900, sei lá, no final da competição, né? E isso mudou muito. Isso é uma coisa muito importante da gente destacar. Enfim, o Rogério Caboclo, quando estava e era presidente da CBF, fez questão de igualar as diárias entre homens e mulheres e as coisas para o futebol feminino na seleção começam a mudar um pouco. Então, hoje, por exemplo, na Copa do Mundo da Austrália, as meninas receberam R$ 2.000 para ser convocada, então o seu nome está ali, recebeu R$ 2.000. Se o Brasil ganha, você recebe R$ 25.000 por jogo. E se o Brasil empata, você recebe metade disso. E se perde, você não recebe nada. Então, você vai tendo bonificação a cada avanço da seleção brasileira. Agora, nas Olimpíadas, pelo que eu sei, foi igual. A única coisa que mudou é que na convocação, em vez de 2.000, foi R$ 5.000 por jogadora. Não tem diária, então você não recebe ali pelo período que você tá, mas você recebe muito mais caso o Brasil ganhe ou empate. E isso é muito importante, porque muda a realidade não só do futebol feminino, do patamar que a gente tá, né? Mas da estrutura que as meninas conseguem ter como atleta. Exato. Acho que tem o ponto de que tem a premiação pela prata, Isso que sim. é uma coisa importante, mais de R$ 600.000 dividido entre todas as jogadoras. Mas uma coisa que eu achei muito legal que a CBF fez foi, quando chegou na final, levar familiares. Então, eles deram a opção para as jogadoras de levar 2 familiares ou quem elas quisessem na classe econômica ou uma pessoa na classe executiva. E aí podiam escolher e tiveram uma presença familiar, um apoio, um carinho, porque é o que a gente sempre discute no podcast, você trouxe isso no podcast com a Gabi Nunes, que foi, os jogadores já levam a família naturalmente para fora do país para viver com eles. As jogadoras não, porque ainda não tem condições para isso, financeiras. Quando a CBF faz isso,
é um agrado importante mentalmente, emocionalmente para essas jogadoras numa final. E pra família também, né? Pô, a sua filha, no caso das meninas, né? Enfim, dos meninos, o filho. Pô, as meninas estão representando o país ali, sabe? A nação. E você não poder estar ali do lado pra comemorar essa conquista, que também faz parte da família, né? De criação, Sim. de esforço. A gente sabe o quão precário o futebol feminino é nesse sentido. Então, por exemplo, os familiares da Yaya nunca tinham viajado de avião. Tipo, isso é demais, assim. E a mãe dela tava A mãe dela super tava lá com o animada irmão lá. dela. Então foi muito legal mesmo. Acho que muitos pontos positivos para a CBF em relação a como estão tratando as meninas de um tempo para cá. As meninas viajam de executiva. Pensa, imagina, você tá indo para um torneio, você viaja de econômica. Tipo, você vai usar o seu corpo para trabalhar a parte física e aí você passa 14 horas dentro de um avião ali sentadinha. Não, elas são atletas, elas precisam chegar descansadas e tudo mais. Então acho que nesse sentido assim, a gente não tem o que discutir. Eu espero de coração que a gente nunca tenha que andar para trás em relação a isso. Em relação à seleção, a valores, a merecimento de convocação, de premiação, de familiar por perto, porque aqui- isso faz muita diferença. Não, e claro que aqui a gente tá falando de um recorte de seleção brasileira. Exato. Eu acho que, obviamente, tem críticas à CBF em relação a outros tratamentos quando a gente fala do futebol nacional, mas exclusivamente seleção brasileira, que é uma parcela pequena do que a gente fala de futebol feminino, a gente tem que falar que eles foram muito bem nessa Olimpíada. Mas quando a gente fala de cenário, o cenário que o Brasil de 2004 chega na Olimpíada. Comissão técnica nova, o projeto mais vencedor da América Latina assume, de fato, toda a estrutura do futebol feminino dentro da CBF, jogadoras talentosas, jogadoras de confiança do técnico. E na Olimpíada, quando a gente começa, as coisas não vão como a gente imagina dentro de campo. Eu acho que tudo acabou bem, a gente acabou feliz, todo mundo, mas não começou assim. Então, acho que vale a gente falar desse contexto de chegada enquanto seleção e depois o mundo ao redor, que é muito diferente de 2004 e 2008. Eu vou começar falando sobre a seleção e o que a gente esperava, né? Pô, a gente tem a comissão que a gente sempre sonhou, com o Arthur Elias, que é o melhor técnico nacional do futebol feminino. A gente tem a Cris, que é uma super referência no futebol feminino. E temos jogadoras que estão jogando fora, jogadoras que se destacam nacionalmente. Então, a gente sabia que o grupo era da morte, como a gente já falou aqui, enfim. Mas a gente esperava que não fosse tão sufocante assim passar para a fase mata-mata. E foi. E eu acho que isso faz com que a gente coloque um pouquinho o pé no chão. Do tipo, pô, de expectativa. Exato, assim, o futebol feminino nacional evoluiu muito, tem muito para evoluir, muito mais. Mas é aí que a gente tem que olhar com carinho e com cuidado. Então, assim, vamos colocar os pés no chão e saber aonde o nosso futebol nacional está atualmente. Até porque é isso, a gente sai de uma Olimpíada onde a gente ganha a prata, a gente pousa no Brasil e tem notícias super desanimadoras. Exato. Mas o que eu queria falar é que, dizendo claramente, assim, acho que existia uma expectativa em cima do Arthur, da gente chegar e ver um time, mesmo contra as melhores seleções, jogando bola, não sofrendo contra o Japão. E que essa chave só vira depois da classificação, que quase não vem, naturalmente, né? Então, eu acho que existe um olhar que é, sim, o Arthur é um técnico vencedor. Em solo nacional e em solo... Na América Latina, como um todo, né? Ele sobra. Sobrava. Então, ele sabia viver nesse ambiente. Hoje a gente, obviamente, olha para um cenário de seleção brasileira com seleções que estão muito acima e que ele nunca vai chegar como favorito. Como ele chegava com o Corinthians em todos os campeonatos. Você sobe o sarrafo, né? Ele, jogou a final do lado da Emma Reis, que, assim, é mundialmente a maior treinadora do futebol feminino. Então, as dificuldades vão ser muito maiores. E aí, cabe ao Arthur, à comissão e tudo mais, saber lidar com essa diversidade. Sobretudo, ter humildade para entender os erros de escalação, é uma responsabilidade, eu sempre acho que é do técnico. Tem técnicos que chegam na coletiva e falam, a culpa é minha, eu escalo o time, eu defino a estratégia. E isso eu tô falando assim, em nível de Guardiola, por exemplo, ele acaba um jogo que o Manchester City, que é o melhor time do mundo, se acaba, assim, se dá muito mal, ele fala, a culpa é minha, a estratégia é minha, eu escalei. Tudo bem que no último terço do campo é o jogador que toma a decisão de finalização, mas até chegar lá, então, o time sofrendo com buracos defensivos, sofrendo pra tocar a bola, também é culpa do treinador. Então, eu acho que vale sempre também da parte da comissão técnica ter muita humildade nessa nova gestão e nessa nova fase, que não é em solo nacional, não é o Corinthians, de admitir os erros, de encarar a evolução e de trabalhar firme para melhorar. Outra coisa, assim, eu acho que essa Olimpíada escancarou a parte física, que é um problema nacional, e a comissão também tem que olhar e falar, gente,
melhorem fisicamente. Porque, assim, uma coisa é cada jogadora conseguir melhorar no seu clube. Uma jogadora conseguir melhorar porque contratou uma equipe particular, como a Gabi Nunes falou que é tão importante. Porque, senão, não consegue. Mas é difícil exigir isso que a Gabi tem de uma jogadora que joga no Brasil e Não, ganha pouco, por não tô exemplo. falando exigir que, mas as jogadoras que são de nível de seleção e têm condição de melhorar fisicamente, porque não só para elas serem convocadas mais facilmente, digamos assim, mas para a partir do momento que você é convocada, você aguenta mais, porque assim, a comissão do Arthur também se ferrou por muitas lesões. Sim. Que aí escapa da mão da comissão e do treinador. Ninguém conta com lesão, né? Mas muitas das lesões também estão relacionadas à parte física, desgaste e tudo mais, que a gente já sabe que é um problema do nosso futebol nacional. Então, acho que essa parte a gente também precisa olhar com mais carinho e melhorar. Para daqui 4 anos a gente tá voando e amassar as americanas, a Espanha, a Alemanha, a França. Todo mundo, quero atropelar todo mundo. Tô empolgada e iludida. Até porque quando você tem jogadoras desse nível que a gente tá falando, elas já ganham um pouco melhor, né? E às vezes é uma questão de educação. Não é nem educação financeira, é uma educação. Não sei se é física ou biológica, não sei qual é o termo, mas Eu acho que realmente elas entender. Alguém que trabalha no staff entender que elas precisam desse acompanhamento extra. É uma educação cultural, porque as jogadoras ainda, óbvio, eu não tô generalizando, mas as jogadoras ainda não têm a consciência de que isso faz com que elas possam chegar mais longe, entendeu? É cultural mesmo. Sim. E eu falo isso porque, enfim, conversando com gente de dentro do futebol mesmo, nacional, de grandes clubes, as pessoas falam, cara, tem jogadora que prefere dinheiro. jogar com a chuteira rasgada e vai machucar o pé, e vai fazer mal e tudo mais, do que, pô, investir numa chuteira boa que vai durar meses e no fim gasta com outras coisas que não tem a ver com a profissão, sabe? Bom, e aí quando a gente fala de contexto, a gente vem de uma Copa do Mundo em 2019, que mais de 500 mil pessoas passaram pelas arquibancadas da França. A gente vem de uma Copa do Mundo em 2023, que mais de 2 milhões de pessoas frequentaram os estádios na Austrália e Nova Zelândia. E a gente chega num contexto de internet, tecnologia, que todo mundo tem acesso aos jogos. Então, os jogos do feminino têm audiência, porque a gente tinha a Cazé TV, tinha a Globo, então é acessível para quem quisesse assistir, foi acessível para quem quis assistir. E tem o advento da internet, né? TikTok, Instagram, tem corte. Tudo muito disponível para que as pessoas tenham mais acesso ao futebol feminino e às jogadoras. Eu acho que essa Olimpíada ela foi um marco, assim, não existe ninguém que não saiba que o futebol feminino existe e que a gente acabou de ganhar uma prata. Justamente por isso. A informação chegou para todo mundo, de várias maneiras. O que a gente não pode deixar que aconteça é que o futebol feminino existe em grandes eventos. Então, só existe quando a seleção joga, só existe em Copa, só existe em Olimpíada. O futebol feminino, ele tem que existir no dia a dia. Então, você ia falar alguma coisa? É aí que vem o gancho. Qual gancho? O gancho para falar sobre isso, sobre o futebol feminino existir no dia a dia, que a gente vem da realidade, da ilusão, da comemoração e jogadoras ganhando premiação, dinheiro familiar. Brasil conseguiu a prata e a gente pisa no Brasil. A primeira notícia que eu olho quando eu pouso no Brasil, abro meu celular o Cuiabá feminino entra em campo com 9 jogadoras. 9, ou seja, tinham 9 meninas em campo e nenhuma menina no banco. 9. Mano, isso parece surreal. Parece piada. Começa o Campeonato Mato Grossense com 14. Aí, devido às lesões, acaba a primeira fase com 9 jogadores. 14, gente. 3 reservas por partida, tipo, é muito surreal. Então, aí, é aquele banho de água fria, né? Tipo, onde a gente tá evoluindo e por que a gente não tá evoluindo de uma maneira horizontal, sabe? Equilibrada, assim. Tipo, vamos evoluir todas as partes para que tudo evolua constante, não, tipo, evolui a CBF com a seleção feminina, aí evolui o Corinthians aqui, aí evolui não sei quem aonde. E aí o clube sempre dependente da gestão, né? Aham. Porque aí, tipo, tem uma gestão ali no clube que apoia o futebol feminino. Se perde a eleição seguinte, entra alguém que não é a favor, acabou. É o caso das Sereias da Vila. Sim. A gente chega e tem também a notícia de que o Santos cai pra 2. Que é triste. Um time como o Santos, que assim, é um time histórico, com tradição. A Marta Sereias jogou da Vila. no Santos. Pô, a Cristiane tava lá no passado, todo mundo, sabe? Cai pra 2 em uma gestão patética, com declarações patéticas em relação ao futebol feminino. E pra fechar com chave de ouro, um dirigente relacionando o futebol feminino na verdade, tem que explicar direito, né? Um dirigente do Santos, do clube, chama Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez, que é um dirigente do Santos, eu vou ler exatamente o que ele falou pra não cometer erros, né? Mas ele foi responder uma thread no Twitter, em que um usuário perguntava, tipo, como saber se seu amigo é gay? E aí tinha uma bandeirinha
do orgulho gay. E aí, o chefe da Secretaria Social do Peixe, ele incluiu ali na thread... Calma aí, chefe da Secretaria Social. Que loucura. Gostar de futebol feminino. Ao lado de 3 outros tópicos como forma de identificar um amigo LGBTQIA+. Eu não tenho o que falar pra essa pessoa. Isso resume muito bem o que está acontecendo dentro do Santos. Inclusive, eu quero fazer um podcast, eu quero que a gente traga esse assunto pra gente discutir aqui, o quanto o futebol masculino, né, porque, enfim, interfere no feminino. O futebol masculino do Santos caiu, tá uma draga, uma desgraça. O Santos era referência no futebol feminino e aí começou, ó, junto, ladeira abaixo. Porque é muito a difícil. subida, pra tudo na vida, a subida é muito mais difícil que a descida é rápida. Só que pra mim, ele dá essa declaração, que é uma declaração extremamente homofóbica. Muito homofóbica, porque ele tá falando, basicamente, que pra você gostar de futebol feminino, Você tem que ser você tem que lésbica ser gay. ou lésbica. Porque, tipo, então a população do mundo não pode gostar de futebol feminino, só se for gay. Então, assim, eu achei muito... Eu não falo com homofóbicos, então um abraço pra você, viu, meu querido? E ele foi demitido. É mesmo? Vitória. Foi Palmas demitido. pro Santos. O Santos agiu rápido nessa. Até porque demorou, né, o Santos pra agir rápido nas coisas, né? Agora vamos ver se vai ter uma evolução. O primeiro rebaixado foi o Atlético Mineiro, que assim, aí foi descaso público, né? O Atlético Mineiro, que tem um time fortíssimo no masculino, que está brigando por tudo em solo nacional e internacional, né? Porque tá na Libertadores também. E aí, minha querida? Cagou pro futebol feminino. Cara, a gente tem o caso do Ceará, enfim, casos assim, ainda é muito comum, infelizmente. Mas, pra mim, o ponto é o seguinte, a gente, país, foi obrigado a ter futebol feminino a partir de 2019, senão os times que jogam competição da Conmebol não poderiam participar. Então, assim, os times fazem o feminino por fazer, tipo, só pro masculino poder ali participar e tudo mais. É um grande descaso. E pra mim é o resumo da nossa pergunta inicial. Será que a gente está evoluindo mesmo o futebol feminino? Eu acho que assim, estamos, porque tem muitos pontos positivos. Muito, né? Mas Evoluiu muito. Muito. Mas enquanto a gente não evoluir como modalidade nacionalmente, pô, não adianta nada só ter a Federação Paulista olhando pro futebol feminino. Aí a Federação do Rio de Janeiro olha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um time aqui. Não, o clube lutando sozinho. Cruzeiro luta sozinho em Minas, aparentemente. Entendeu? E aí, tipo, como a gente eleva o nível do futebol feminino como um todo pra ter, ao invés de ter 30, 40 grandes nomes, a gente tem, 200 nomes e o Arthur Elias fica louco da cabeça pra convocar jogadora. As federações precisam exato. agir, a CBF precisa fazer essas cobranças e também criar um ambiente favorável para campeonatos de base, né? Então a gente vê campeonatos muito bem feitos por parte da FPF, de organização, a Federação de premiação, Paulista é maravilhosa. de tudo. Então a FPF pra mim é referência máxima, não à toa a CBF sempre acaba tentando levar alguém da FPF pra trabalhar lá, né? Mas o que eu quero dizer aqui nesse equilíbrio pra mim, a gente vive hoje 2 mundos à parte. A seleção brasileira feminina não faz parte do ecossistema do futebol nacional feminino. Então, a seleção brasileira evoluiu a um ponto que a gente tem admiração pela forma como as meninas são tratadas, pelos objetivos que a gente tem, né? Então, de levar um projeto tão vitorioso como o Corinthians pra lá, né? Eu digo da gestão. Então, a Cris, o Arthur, a equipe técnica como um todo. Então, aqui, isso daqui vai funcionar. E vamos... Mas aí, aqui, o ecossistema, se ele não funciona, como eu vou abastecer a seleção brasileira a longo prazo? Exatamente, esse se eu é não o cuido ponto. da minha base, se eu não cuido das minhas jogadoras, se os clubes, eles precarizam o cenário como um todo, eles não se importam, uma hora, essas jogadoras vão sair, vão ficar mais velhas. Como a gente reabastece? Exatamente. E isso, sabendo que hoje a gente tem gerações mais novas, muito talentosas, que já fazem base e que já crescem mais prontas do que talvez algumas meninas que chegaram na seleção, que vão ter um processo mais longo de preparação do que essas aqui tiveram. E isso não casa, porque então são 2 mundos à parte que a gente não consegue fazer eles trabalharem em conjunto, porque em solo nacional não tem esse cuidado que deveria ter. Palmas para Luana Maluf, que militou e militou muito bem. Inclusive, comentem aqui. A gente nem pediu para as pessoas se inscreverem, É verdade. participarem, mandarem 5 estrelas no Spotify. Mas comentem aqui como vocês enxergam, né, a evolução do futebol feminino. Se vocês estão de acordo com as coisas que a gente trouxe aqui, se vocês não concordam, enfim, tragam um ponto de vocês, porque a gente gosta de ler e de ter essa troca, porque não adianta nada a gente ficar aqui nós duas conversando e não saber como a nossa sociedade também enxerga o futebol feminino. Certo, Lulu? Certíssimo. Vamos nessa? Vamos nessa. Até a semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aí no Spotify e dê 5 estrelas. Tchau. Tchauzinho.